festa, que parecia uma típica reunião universitária, logo revelou-se algo muito além do comum. Ao chegar em Salvador, os três amigos estavam ansiosos, mas logo notaram que algo estava errado. A casa onde a festa acontecia era de luxo, com um ambiente sofisticado, bem diferente do que estavam acostumados. Não havia uma vibração descontraída, como se deveria esperar de um evento estudantil. A música que tocava no ambiente era etérea, com sons experimentais que mais pareciam invasivos aos ouvidos do grupo, afastando-os da ideia de diversão e aproximando-os de um desconforto inexplicável. E é justamente nesse tipo de desconforto, algo que nos dá uma sensação de que estamos próximos de um mistério histórico, que a verdadeira história começa a se desvelar. A estranheza não parava por aí. Ao explorar a casa, eles foram confrontados por algo que, à primeira vista, parecia inofensivo, mas que, à medida que o tempo passava, tornou-se um dos maiores mistérios da história dessa festa. No meio da multidão, um detalhe chamou a atenção de Rafael, um dos amigos. Uma marca verde na pele de uma das meninas. A marca era estranha e chamava a atenção como um símbolo enigmático, que parecia ter saído de algum ritual oculto, algo que poderia facilmente ser associado a conspirações antigas. Rafael, sentindo-se desconfortável, procurou ignorar o incidente, mas a visão da marca não saiu de sua mente. A curiosidade foi despertada, mas a sensação de que algo estava errado só aumentou à medida que ele tentava se afastar da menina marcada. O tempo parecia se arrastar naquela festa, e o ambiente, de certo modo, parecia se tornar mais pesado. Rafael não sabia ao certo o que o inquietava mais: o simbolismo da marca ou o fato de que ninguém parecia notar o que ele estava vendo. Era como se a festa estivesse sendo controlada por uma força invisível, que, embora estivesse ali diante dos olhos de todos, passava despercebida. E assim a inquietação de Rafael aumentava, pois quanto mais ele tentava descobrir a verdade, mais o mistério da festa se tornava impenetrável. Os amigos de Rafael estavam distraídos e curtindo o evento, mas ele não conseguia desviar sua mente daquela marca verde. O fato de a casa ser tão elegante, a música tão peculiar e o comportamento dos convidados tão estranho, tudo parecia se unir para formar um quadro que ele não conseguia entender. O que deveria ser apenas uma festa universitária, agora parecia se transformar em algo muito mais sinistro, um labirinto de conspirações e segredos. O mistério por trás da festa era como uma cortina que ele ainda não conseguia levantar, mas já sentia o peso da história que estava prestes a descobrir. Quando a música começou a ficar mais abafada, quase como se o som estivesse sendo manipulado de alguma forma, a estranheza tornou-se ainda mais palpável. Algo invisível parecia rondar o lugar, tocando cada canto da casa, como um vento frio que se infiltra pelas rachaduras das paredes. Rafael sabia que havia algo além do visível e do entendido. E à medida que ele tentava fazer sentido de tudo isso, uma pergunta o atormentava. Até onde ele poderia chegar em busca de respostas sem se perder na teia de mistérios históricos que se tecia em torno daquela festa? Era a tensão de um suspense real, onde ele começava a sentir que, para descobrir a verdade, teria que ir além de sua própria compreensão. A tensão de Rafael só aumentava quando ele percebeu que não estava sozinho em suas suspeitas. Enquanto caminhava pela festa, tentando se afastar da cena que o perturbava, ele percebeu que outras pessoas também estavam se comportando de forma estranha. Era como se, de alguma forma, todos compartilhavam uma inquietação que ele não conseguia explicar. A sensação de que algo estava errado se expandiu, mas ninguém parecia disposto a admitir o óbvio, que havia algo muito fora do lugar ali. A cada olhar furtivo que ele trocava com os outros convidados, Rafael sentia como se fosse o único capaz de enxergar as pequenas pistas deixadas para trás como migalhas de pão que o guiariam para um mistério mais profundo. Por mais que tentasse se afastar dos pensamentos que o incomodavam, ele não conseguia deixar de pensar na marca verde. A ideia de que todos os convidados poderiam ter algum tipo de ligação com aquilo o fazia questionar quem estava por trás de tudo. E essa marca
Um símbolo que parecia emergir de uma história de conspirações antigas, parecia cada vez mais ligada a um enigma maior. A história daquela festa, uma aparentemente simples reunião de estudantes, estava se desdobrando em algo que não se encaixava. Por que aquela marca estava ali? O que ela significava? Essas questões pairavam na mente de Rafael como um peso invisível que o impedia de simplesmente relaxar e se divertir. A busca por respostas o levou a um caminho desconhecido, e foi quando ele decidiu questionar outras pessoas da festa. Alguns responderam com sorrisos desconfortáveis, outros com olhares vazios. Mas o que mais o perturbava era o fato de que ninguém parecia disposto a discutir aquilo de forma honesta. Em cada canto da festa, Rafael via o reflexo do que ele temia, uma história de conspirações tão bem guardada que, se alguém tentasse revelar a verdade, provavelmente enfrentaria um silêncio gélido, como se todos estivessem unidos por algo muito maior do que ele poderia imaginar. Nesse momento, ele começou a perceber que sua curiosidade, por mais válida que fosse, poderia colocá-lo em perigo. A festa parecia estar projetada para mantê-lo à margem, observando, mas sem fazer parte dela. E conforme Rafael tentava se afastar da festa e alertar seus amigos, uma sensação de urgência crescia dentro dele. Ele precisava sair dali o mais rápido possível antes que o mistério o engolisse por completo. O que ele não sabia era que a festa, em sua essência, não era apenas uma festa. Era uma armadilha cuidadosamente arquitetada, com um enigma que ele ainda não havia desvendado, mas que começava a perceber que estava mais perto do que imaginava. A perseguição ao segredo da festa, que até então parecia um enigma sem solução, começava a tomar uma direção mais assustadora. Cada passo que Rafael dava em direção à saída, cada movimento em busca de respostas, parecia ser observado. Ele não sabia se era a paranoia que o consumia ou se realmente estava sendo vigiado. Mas aquela sensação de estar sendo seguido, de não ter controle sobre os próprios passos, era palpável. Em sua mente, a linha entre o que era real e o que poderia ser apenas uma construção de sua mente começava a se embaraçar. E o mais estranho, Rafael não estava mais sozinho na busca por respostas. Seus amigos, agora cientes do mistério que o envolvia, começavam a entender que algo muito mais sombrio estava acontecendo ali. O ambiente estava carregado de tensão quando Rafael, agora mais desconfiado do que nunca, percebeu que seus amigos estavam começando a entender o que ele estava tentando transmitir. Eles já não estavam mais tão imersos na festa, nem se entregando às distrações do lugar. Era como se uma camada invisível os separasse do resto dos convidados, como se estivessem sendo puxados para uma realidade alternativa, onde o medo e a curiosidade se misturavam em doses descontroladas. Rafael, com uma sensação crescente de urgência, sabia que quanto mais tempo passassem ali, mais fundo se perderiam no mistério que os envolvia. Mas a resistência de seus amigos, embora visível, não impediu que ele insistisse. Havia algo, algum tipo de força externa, que o fazia não conseguir deixar o local sem uma explicação, e ele precisava descobrir o que era. Conforme o grupo começava a se preparar para sair, o desconforto tornou-se ainda mais palpável. Rafael, antes cauteloso, agora sentia uma necessidade urgente de escapar daquela atmosfera sufocante, onde a realidade parecia ter sido distorcida. Mas algo os impedia de simplesmente ir embora. Quando já estavam caminhando em direção à saída, uma última peça se encaixou no quebra-cabeça. Mensagens de texto estranhas começaram a chegar aos seus celulares. As palavras eram curtas, mas carregadas de uma mensagem clara. Estamos te observando. Era como se alguém ou algo estivesse vigiando cada movimento, como uma presença silenciosa e poderosa. E o mais perturbador, essas mensagens não vinham de números conhecidos, o que os deixava ainda mais vulneráveis a algo que estava além de sua compreensão. O clima de perseguição tomou conta deles. O que começou como um simples desconforto se transformou em um pânico crescente. A sensação de estar sendo seguido era inescapável, como se os olhares dos outros convidados estivessem penetrando diretamente na alma deles. Não havia mais como ignorar a evidência. Eles estavam sendo observados de forma cuidadosa e estratégica.
A ideia de que o mistério estava mais profundo do que se poderia imaginar se concretizou ali, com o grupo sentindo que a festa não tinha sido apenas uma armadilha física, mas também psicológica. Rafael não sabia se as mensagens eram apenas um jogo de manipulação ou um alerta real de perigo iminente, mas o medo de que algo muito maior e mais sinistro estava por trás daquela experiência pairava sobre eles como uma sombra. Conforme corriam para o carro, a realidade parecia distorcida de forma ainda mais assustadora. O ambiente ao redor, antes familiar e seguro, agora parecia um labirinto de ruas que nunca haviam visto antes. Eles estavam perdidos em um pesadelo coletivo, onde nada fazia sentido, e tudo estava interligado de uma forma inexplicável. O que estava acontecendo ali parecia desafiar todas as explicações lógicas, tornando-se uma conspiração que não podia ser simplesmente ignorada. A perseguição invisível, as mensagens de texto, as marcas misteriosas nas pessoas, tudo parecia estar se conectando em uma teia de mistérios históricos e enigmas que os mantinham presos a um destino que eles ainda não entendiam. A história daquela festa ainda estava longe de ser contada, mas Rafael e seus amigos sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Mas o mais estranho de tudo era que, à medida que se afastavam daquela casa, a sensação de perseguição não diminuía. Pelo contrário, parecia que quanto mais eles tentavam escapar, mais próximos estavam do mistério. As mensagens continuaram a chegar, e o sentimento de que estavam sendo observados se intensificava. Algo muito maior do que eles poderiam compreender estava em jogo, e as respostas que buscavam pareciam estar escondidas nas sombras de uma conspiração muito mais antiga. Eles haviam sido jogados em um mistério que até aquele momento parecia impossível de resolver. E assim, enquanto o carro os levava para longe da festa, a sensação de que o pesadelo estava apenas começando se instalou, deixando-os com uma dúvida imensa. O que afinal aconteceu naquela noite? A resposta estava se afastando de forma tão rápida quanto o carro, deixando-os ainda mais perdidos no labirinto de enigmas sem fim. Quatro estudantes de arquitetura estavam prestes a embarcar em uma viagem que parecia ser a realização de um sonho. A ideia era simples: uma festa isolada em uma mansão à beira-mar, longe da rotina cansativa da universidade. Clara, uma das estudantes, não estava completamente convencida, mas seus amigos a convenceram a ir. Tudo parecia perfeito para uma noite de diversão, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Uma promessa de diversão, que logo se transformaria em algo muito além do esperado. No entanto, algo em Clara não parecia certo. Ela teve um sonho vívido na noite anterior, com uma casa branca e uma voz sussurrando nomes esquecidos. Um presságio, talvez? Ou uma simples coincidência? O que Clara não sabia era que o mistério da história que ela estava prestes a viver ia muito além de suas percepções. Mas, como sempre, a curiosidade sobre os mistérios históricos e a busca por respostas acabavam afastando qualquer receio. Ela seguiu com os amigos, acreditando que talvez a noite apenas trouxesse diversão e boas lembranças. O caminho para o litoral era longo, e a empolgação tomava conta do grupo. Eles conversavam animadamente, planejando a noite de festa e diversão. Mas, em meio a risadas e planos, Clara se sentia estranhamente desconfortável. Algo na brisa do mar, no som das ondas, parecia chamar sua atenção, como se estivesse tentando contar algo a ela. A sensação de desconforto crescia, mas Clara não queria ser a estraga-prazeres. Afinal, todos estavam ali para se divertir, e a promessa de uma noite inesquecível no litoral norte da Bahia era tentadora demais para resistir. Ao chegarem à mansão, o cenário parecia perfeito. A casa, isolada e imponente, estava rodeada por árvores e uma vista deslumbrante do oceano. Era o tipo de lugar que qualquer jovem adoraria visitar. A festa estava prestes a começar, e enquanto o grupo de amigos entrava, Clara olhou para trás, sentindo um arrepio na espinha. Alguma coisa ali não estava certa, mas o entusiasmo de seus amigos a fez seguir em frente. Não dava para voltar atrás agora.
A festa foi como qualquer outra, com música alta, risadas e dança. Mas à medida que a noite avançava, Clara não conseguia se livrar da sensação de que algo de muito estranho estava acontecendo ali. Algo invisível parecia observar cada movimento, cada palavra dita, como se a casa estivesse viva, reagindo aos acontecimentos. Os mistérios da história da casa começaram a ganhar relevância. O que aconteceu ali antes? Quem tinha vivido naquele lugar? E, mais importante, por que Clara sentia que a noite não seria tão inesquecível quanto seus amigos esperavam? À medida que a festa avançava, Clara se distanciou do grupo, sentindo-se mais desconfortável a cada minuto. Ela caminhou pela casa, curiosa, mas sem saber exatamente o que procurava. Era como se algo a estivesse atraindo, uma força invisível que a fazia seguir por corredores vazios e escuros. Em cada passo, a sensação de ser observada aumentava. Ela não queria acreditar, mas seus pensamentos começaram a se voltar para aquele sonho estranho que tivera na noite anterior, como se tudo se conectasse de alguma maneira. Ela se deparou com uma porta semi-aberta e, sem pensar, entrou. O ambiente era diferente do resto da casa. A luz era fraca e o cheiro de madeira velha pairava no ar. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ela estava fazendo ali? Por que estava sozinha em um lugar tão estranho? E então, como num passe de mágica, uma brisa gelada percorreu o ambiente, fazendo os fios de cabelo de Clara se levantarem. Foi nesse momento que ela ouviu o som, o sussurro suave e quase imperceptível de vozes distantes. Era uma voz familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Os nomes que a voz sussurrava pareciam fazer parte de uma memória distante, algo esquecido no fundo de sua mente. Clara tentou ignorar, mas as palavras vinham com força, como um eco do passado. Clara, Clara, venha. A cada sussurro, o frio aumentava. Seus olhos se arregalaram e a primeira sensação de pânico começou a tomar conta dela. Era como se a casa estivesse se comunicando com ela, dizendo-lhe algo importante, algo que ela precisava descobrir. Naquela hora, um dos amigos de Clara, Pedro, apareceu na porta e a chamou. Ele parecia não perceber o clima pesado que pairava sobre a casa. Clara olhou para ele, tentando disfarçar o terror que sentia, mas algo havia mudado em seu olhar. Ela não sabia o que era, mas sentiu que não estava mais falando com Pedro. Era como se outra presença estivesse ali, disfarçada sob sua pele. Ela saiu rapidamente da sala, sem dizer uma palavra, e se juntou ao grupo que estava na varanda. Enquanto ela tentava se recompor, os amigos estavam todos empolgados com a música e a animação da festa. Mas Clara já não estava mais presente. Sua mente estava vagando, presa entre o sonho, as vozes e as sensações inexplicáveis que ela não conseguia compreender. Ela tentou se convencer de que tudo não passava de sua imaginação, mas o sussurro, o arrepio e o olhar de Pedro continuavam a assombrá-la. O que a casa estava tentando lhe dizer? E o mais importante, por que ela não conseguia parar de pensar naquele sonho perturbador? A noite parecia estar longe de ser inesquecível. Ao contrário, estava prestes a se tornar um pesadelo. Clara, apesar de estar cercada pelos amigos, não conseguia escapar da sensação de estar sendo observada. As risadas e músicas vindas da festa pareciam cada vez mais distantes, como se ela estivesse sendo separada de tudo. Seus olhos, como se atraídos por algo invisível, começaram a explorar os cantos escuros da mansão. Ela se afastou discretamente, indo em direção ao salão principal, onde tudo acontecia, mas antes que pudesse dar mais um passo, parou. No meio do caminho, uma velha fotografia em uma moldura chamou sua atenção. Era uma imagem da casa, mas de tempos passados, muito antes da festa. A fotografia mostrava uma mulher em um vestido antigo, em pé exatamente onde Clara estava agora. Os olhos da mulher pareciam vazios, mas havia algo nas sombras que transmitia uma sensação de perigo. O que fazia aquela imagem parecer tão assombrosa? E por que Clara sentia um pressentimento tão forte? Ela estendeu a mão lentamente, como se não pudesse evitar, e tocou a moldura fria. No exato momento em que seus dedos entraram em contato com o vidro, um estrondo forte ecoou pela casa.
Clara saltou para trás, o coração disparado, e olhou em volta. Ninguém mais parecia ter ouvido o som. O som continuou a ressoar em sua mente, mesmo quando ela tentou ignorá-lo. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era agora inegável. Ela olhou para os amigos, que ainda se divertiam sem perceber o que estava acontecendo com ela. Era como se o tempo tivesse desacelerado. E Clara sentiu que cada segundo estava carregado de tensão. Ela queria gritar, avisá-los, mas algo a impedia. Algo mais forte que sua vontade de se expressar. Uma força silenciosa que parecia dominar a casa. Enquanto isso, Pedro se aproximou de Clara aparentemente despreocupado, como se nada estivesse fora do normal. Mas algo em seu sorriso não parecia certo. Seus olhos estavam vazios, quase como se ele estivesse em transe. Clara, sem querer ser rude, sorriu de volta, mas o medo apertava sua garganta. O que estava acontecendo com ele e com todos na casa? A noite, que deveria ser de diversão, agora parecia uma armadilha sem escapatória. Clara não sabia mais em quem confiar. O que era real e o que era fruto de sua mente. Ela tentou se afastar de Pedro, mas antes que pudesse dar mais um passo, a música parou abruptamente, assim como as vozes na casa. Tudo ficou em um silêncio absoluto, perturbador, como se o tempo tivesse congelado. Clara sentiu o suor frio escorrer por sua testa. O que estava acontecendo? De repente, as luzes começaram a piscar, deixando a mansão em um estado de caos. Seus amigos, que antes estavam animados, agora pareciam atônitos, olhando ao redor, sem saber o que fazer. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era insuportável, e Clara finalmente soube. Não havia mais como ignorar. O mistério da casa estava começando a revelar suas garras. O silêncio que se instalou na casa parecia engolir cada som. O frio se intensificava e as sombras nas paredes pareciam ganhar vida própria. Clara, agora visivelmente agitada, olhou para os amigos, mas algo parecia ter mudado neles também. Os sorrisos que antes eram largos e despreocupados estavam desaparecendo, substituídos por expressões de confusão e medo. Pedro, que estava ao seu lado momentos antes, havia se afastado sem dizer uma palavra, caminhando como se fosse atraído por algo invisível, com um olhar distante e perdido. Clara tentava chamá-lo, mas sua voz parecia se perder no ar denso da mansão. Ela decidiu ir atrás de Pedro, mesmo sabendo que talvez fosse uma péssima ideia. O desejo de entender o que estava acontecendo era mais forte que seu medo. A casa estava, literalmente, mudando à sua volta. A luz que piscava parecia aumentar a tensão, e os sussurros, aqueles sussurros familiares, agora se tornaram mais claros. As vozes sibilavam mais rápido, quase como uma convocação, uma exigência para que Clara seguisse. O medo tomava conta de cada célula de seu corpo, mas a curiosidade, algo que a perseguia durante toda a vida, a fazia continuar. Pedro, ela murmurou baixinho, mas foi interrompida por uma brisa gelada que passou rapidamente por ela, como uma mão fantasmagórica. Clara, agora desesperada, seguiu Pedro pela casa tentando entender o que estava acontecendo. As portas começaram a bater sozinhas, os vidros rangiam e, por mais que ela tentasse, não conseguia afastar a sensação de que estava se tornando parte de algo que não conseguia controlar. Ela já havia perdido de vista seus outros amigos e agora só restavam ela e Pedro. O que estava acontecendo com ele? O que estava acontecendo com todos ali? O único som que se ouvia era o farfalhar da madeira, como se a casa estivesse respirando, esperando algo. E talvez esperando por ela. Quando Clara alcançou Pedro, ele estava parado na frente de uma porta trancada. Ele olhava fixamente para ela, mas seus olhos estavam vazios, como se estivesse em outro lugar. "Pedro, o que você está fazendo?" Clara perguntou, mas a resposta nunca veio. Ele virou lentamente a chave na fechadura e a porta se abriu com um rangido ensurdecedor. Lá dentro, um quarto pequeno e escuro a aguardava. O cheiro de mofo e madeira velha estava no ar. Clara hesitou, mas não podia mais voltar atrás.
Algo a estava puxando para aquele lugar. Algo que ela não conseguia compreender, mas que sabia que precisava enfrentar. A porta se fechou atrás deles com um estrondo, e o som ecoou pela casa inteira. Pedro não dizia nada. Clara, com o coração acelerado, olhou ao redor. Era o tipo de quarto que parecia ter sido esquecido no tempo, como se ninguém tivesse pisado ali por décadas. Mas, em um canto, algo a chamou a atenção. Uma cadeira antiga, coberta de poeira, mas com um fio de luz iluminando um detalhe peculiar. Ela se aproximou, tocou a cadeira e sentiu uma sensação gelada, como se algo estivesse tentando avisá-la. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma voz, mais clara do que nunca, sussurrou novamente. Clara, você já sabe o que precisa fazer. O ar ficou ainda mais pesado. A casa estava começando a revelar seus segredos e Clara não sabia até onde iria. O mistério da casa estava se desvelando diante dela, como se estivesse sendo chamada para descobrir algo mais profundo. Algo que conectava não apenas a casa a ela, mas talvez a seus próprios medos e segredos do passado. O que ela não sabia era que a resposta estava mais próxima do que imaginava. Clara sentia o peso da casa sobre seus ombros, como se estivesse sendo observada por algo que não podia compreender. A cadeira à sua frente parecia agora uma sentença, um símbolo de algo que ela precisava entender. O medo a paralisava, mas também havia uma força invisível que a empurrava para frente. Ela olhou para Pedro, que ainda estava imóvel ao seu lado, com os olhos fixos na cadeira, como se a esperasse. Clara sabia que ele não estava mais ali, não da forma que ele deveria estar. Algo o havia consumido como uma presença fantasmagórica que tomara seu corpo. E ela, por mais que tentasse negar, sabia que não podia mais voltar atrás. Sem mais palavras, Clara sentou-se na cadeira, sentindo o frio extremo que a envolvia. O ar parecia denso, como se o tempo estivesse suspenso, aguardando um momento de revelação. Foi quando o sussurro se fez mais forte, mais próximo. Você tem que decidir, disse a voz clara e autoritária, como se viesse de dentro da própria casa. O chão pareceu tremer levemente e uma luz intensa envolveu Clara. Ela fechou os olhos, tentando ignorar o medo que a consumia. A decisão estava sendo feita, mas ela não sabia ainda qual seria o preço dessa escolha. Com um movimento rápido, Clara abriu os olhos e, antes que pudesse reagir, sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. O ambiente ao seu redor começou a distorcer. As paredes pareciam se mover. Os sussurros se transformaram em gritos que ecoavam em sua mente. A casa, em toda a sua grandiosidade e escuridão, parecia ter ganhado vida, como um predador pronto para devorar. Clara tentou se levantar, mas uma força invisível a mantinha ali. A cadeira, que antes parecia apenas um objeto simples, agora era uma prisão. Mas antes que a situação ficasse mais insuportável, uma imagem surgiu diante de seus olhos. A mulher na fotografia antiga. Ela não era apenas uma imagem do passado, mas uma presença, uma consciência que parecia ter estado presa naquela casa por gerações. Clara, finalmente compreendendo, viu algo que a fez gelar por dentro. A mulher era sua bisavó, desaparecida anos antes, sem explicações. A casa a havia retido, assim como Clara agora estava sendo retida. Tudo fazia sentido. O sussurro, os nomes esquecidos, o sonho com a Casa Branca. Clara estava sendo chamada para seguir o mesmo destino, se ela não fizesse algo para impedir. Em um impulso de desespero, Clara conseguiu se soltar da cadeira e correu em direção à porta. A casa parecia resistir, as paredes fechando-se à medida que ela avançava, como se tentassem impedi-la de escapar. Ela não olhou para trás, não ousou. Quando finalmente chegou à porta, ela a abriu com um esforço tremendo. Lá fora, os amigos ainda estavam na festa, completamente inconscientes do que se passava dentro da mansão. Clara não podia mais ficar ali. Ela fugiu, correndo em direção à praia sem parar, sem olhar para trás. Mas o que ela não sabia era que a mansão, com todos os seus mistérios históricos, não havia terminado com ela. A casa sabia que ela voltaria. Clara tentou esquecer,
mas não conseguiu. O pesadelo, os sussurros, a imagem de sua bisavó, tudo a perseguia, como uma sombra que nunca a deixaria em paz. Quando Clara chegou em casa, sem fôlego e completamente exausta, ela olhou pela janela e lá, no horizonte, viu a silhueta da mansão, imponente e fria, observando-a. O mistério da casa e o segredo de sua família nunca seriam completamente desvendados. A história, ela sabia, não acabara naquele momento.